Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo, mais uma aula do nosso segundo trimestre. Vamos falar hoje sobre núcleo e síntese proteica. A aula de hoje a gente vai encontrar no nosso livro didático, na página 102, ok? Então vai lá, pega teu livro e a gente já vai começar. Na página 102, o autor, começa fazendo uma retrospectiva a respeito da importância do estudo, né, do material genético, do núcleo celular. Tá? Então ele conta toda a história da ovelha Dolly, que vocês já estão bem cientes daquela história que ocorreu nos idos final dos anos 90. Revolucionou bastante o mundo da genética, trouxe muitos debates acerca de clonagem e, a partir daí, os livros de ensino médio também trouxeram esse assunto e vieram a modificar toda a sua estratégia de abordagem. Bom, na página 103, por exemplo, ele já começa a falar um pouco a respeito da organização do núcleo. E a organização do núcleo ele usa um termo que talvez tu não tinha ainda conhecido, chamado núcleo interfásico. Nós vamos conhecer no próximo capítulo a parte de divisão celular, em que nós vamos falar sobre a intérfase. A intérfase é uma fase do desenvolvimento da reprodução, né? No caso celular, na qual a célula se preocupa em manter a sua estrutura DNA pronta para o processo reprodutivo. Tá? Então ele busca um histórico desde Lovelhack, no século XVII, em que ele começou a fazer as pequenas ilustrações falando a respeito do núcleo, já falando alguma coisa sobre o núcleo já lá no século XVII. E a partir de então, os estudos começaram a evoluir, né? E a partir já mais do século XX, conseguiu-se fazer uma descrição completa do que era o núcleo. E o núcleo ele ganhou um nome na época pela sua estrutura, chamava-se de carioteca. Hoje em dia, esse termo, carioteca, que já caiu em 1972, o termo do uso. E esse termo, carioteca, é hoje substituído por envelope nuclear, envoltório nuclear, como queiram. Mas carioteca é um termo em desuso, o livro ainda traz, porque é um nome que ainda é recorrente, tá? Mas ele já é um termo em desuso. Tanto é que está no nosso livro, na página 103, está em parênteses, certo? Bom, vamos indo. Se nós pegarmos aqui essa imagem bastante ilustrativa, nós vamos sempre relembrar que núcleo só existe numa célula eucarionte, seja ela vegetal, seja ela animal, certo? Então a célula eucariótica, no caso aqui, em exemplo, a célula animal, ela traz como um foco aqui, ó, essa imagem, o núcleo. O núcleo ele lembra muito uma bola de golfe, né? Com as suas porosidades. Quem já viu uma bola de golfe sabe que ela tem umas certas reconcavidades, né? No caso do núcleo das células animais e vegetais também, tá? Das células eucariontes, elas são, na verdade, não são reconcavidades, são poros, tá? Esses poros nucleares, eles têm uma determinada função que nós vamos conhecer, certo? Bom, o núcleo ele é feito por uma membrana dupla, tá? Uma membrana dupla em que no interior estão concentrados nosso material genético, chamados cromossomos, sob forma de uma estrutura espiralada chamada de cromatina, que nós já vamos falar, certo? Bom, e aqui fica a pergunta cá em cima, ó. Qual a importância do compartimento nuclear? Eu já falei várias vezes nas aulas da importância desse tipo de estrutura para nós, seres eucarióticos. Pensa bem, numa bactéria o núcleo está totalmente disperso. Essa dispersão pode provocar uma facilidade, vamos dizer assim, na entrada de um organismo patógeno dentro dessa bactéria, um vírus, uma outra bactéria, e destroçar esse material genético, causando mutações ou até mesmo, de certa forma, não até viabilizando a vida desse ser. No caso do núcleo,
que envolveu todo o material genético, protegendo ele, selecionando o que vai entrar, ele faz com que a parte de invasão de outros organismos fique mais difícil. Não quer dizer que não vai acontecer, certo? Então a gente fica pensando, então o núcleo ele é simplesmente um cofre. Ele é um cofre. Ele é um cofre, mas que existe, vamos botar entre aspas, alguns ladrões que conseguem entrar. Já ouviram falar, obviamente, do vírus HIV. O HIV vírus, ele é um tipo de vírus que se disfarça dentro da célula, no citoplasma, dentro da célula, aqui ainda nessa fase citoplasmática, se disfarça e consegue passar pelos poros nucleares, que são seletivos, e adentra o núcleo das células humanas, certo? Esse é o assunto para mais à frente. Vamos indo. Características do núcleo. Importante vocês saberem, tá? Bom, o núcleo é um envelope nuclear formado por duas membranas. Aqui só uma característica ser concêntricas, tá? Os poros que regulam a passagem seletiva das moléculas são inúmeros, tá? Contém DNA no seu interior, que está organizado em uma forma de cromatina e é formado por cromossomos. Calma, eu já vou explicar o que é cromatina, certo? Contém proteínas neste núcleo, que entre muitas funções ajudam a manter os cromossomos sempre organizados. Ainda possuem compartimentos subnucleares com funções bem definidas. Esses compartimentos subnucleares, alguns estudos denotam dizer que eles são mantenedores da estrutura nuclear, tá certo? Algum desses compartimentos nós não vamos abordar devido à complexidade do assunto, aí vira genética e aí já é assunto para o terceiro ano, tá bom? Vamos indo. Os processos que ocorrem dentro do núcleo. A síntese de DNA, então, ou seja, produção de novo DNA, o que nós conhecemos por replicação. A síntese do RNA, ou seja, a produção de uma estrutura que vai traduzir o que o DNA tem de informação, o que nós chamamos de transcrever. O DNA é o RNA é uma transcrição, ele é uma cópia, entre aspas, da informação do RNA, de um trecho da informação do RNA, o que nós chamamos de transcrever. Quando se transcreve de uma linguagem para outra, nós temos isso aqui, ó, passagem de uma informação de DNA para RNA. E o processamento do RNA, o que nós chamamos do inglês, é uma palavra que aparece às vezes em algumas questões, o splicing, tá? Quando o RNA processa a informação, o splicing, tá bem? E, novamente, falando sobre a montagem das subunidades ribossomais. Ou seja, as estruturas que vão dar sequência no processo de formação de proteínas. Ok? Vamos indo. Conhecendo um pouco mais sobre a estrutura que envolve todo o DNA, nós temos aqui a estrutura do núcleo e falamos um pouquinho sobre os poros nucleares. É importante, se vocês terem uma noção, que esses poros eles possuem uma função seletiva. Como falei para vocês, ele parece uma bola toda perfurada, né? E ele tem aquilo que nós chamamos, olha aqui, ó, transporte ativo. Nós já falamos sobre isso nas aulas do primeiro trimestre. É um transporte ativo, ou seja, ocorre em gasto de energia para poder colocar para dentro a substância. E principalmente seletivo. Não é qualquer coisa que vai entrar dentro do teu núcleo. Ele seleciona macromoléculas, ou seja, algumas vão poder entrar, outras não. Então, essa seletividade nuclear é função dos poros, ou seja, ele filtra quem entra e quem não entra. O que os poros nucleares também fazem? Permitem difusão de pequenas moléculas, ou seja, a entrada de pequenas moléculas,
O transporte bidirecional, o que entra e o que sai. Pensa bem, não é só colocar para dentro, também tem que tirar. Ou seja, se entra algum tipo de proteína, algum tipo de informação, um RNA da vida, né? Também tem que sair a informação. Ou seja, a informação para o citoplasma, lá no citoplasma se produzir o que está sendo ordenado pelo DNA. Proteínas são transportadas nas suas conformações nativas. Ou seja, as proteínas são transportadas como elas são produzidas, através dos poros. As subunidades de RNA são transportadas já montadas, ou seja, o RNA transportador já é um dos exemplos, já são transportados prontos e passam pelos poros. E os poros nucleares controlam a qualidade do RNA mensageiro. Ou seja, se o RNA mensageiro ele tem uma estrutura desorganizada não operante, ou seja, foi mal feito, nós já vamos conhecer o que eu estou mais a fundo que eu estou falando, tá? Imagina uma estrutura que foi montada mal montada. O poro, ele é o controle de qualidade, vamos dizer assim. É o primeiro controle de qualidade. Não quer dizer que vai passar pelo poro 100% operante. Não, às vezes não passa, tá? Mas às vezes, a maior parte das vezes, o RNA mensageiro que sai do núcleo, ele é barrado pelos poros por ter uma estrutura molecular não condizente com aquilo que foi ordenado, tá? Vejam quão importantes são esses pequenos poros. E esse poro, olhando assim, parece um queijo suíço, né? Ele tem aqui, ó, uma proteína, como exemplo, né? Uma proteína de importação, tá? Onde há uma sequência sinal, só para tu ter uma noção, tá? Não é para te preocupar muito com isso aqui. Isso aqui é para te mostrar como é que funciona mais ou menos. Uma proteína em sequência inicial, que ele é uma proteína de sinal, ou seja, ele diz para o poro do núcleo, olha, eu sou reconhecível, eu sou amigo, minha amigo, entendeu? Então ele vai pegar e vai entrar pelo poro por uma sequência, isso aqui são aminoácidos, tá? Lisina, arginina, lisina, valina, e aí tem essa sequência e ele vai poder entrar. Quando os RNAs produzidos saem pelo sistema de exportação, também são controlados pelo poro. Tá ok? Opa, passei demais. Aqui. Os poros nucleares, por exemplo, eles também têm algumas estruturas que são como se fossem fibras. Tá? Aqui uma representação bem esquemática, tá, do envelope nuclear. Aqui a parte de cima é o citossol, ou seja, o citoplasma. A parte interna, o interior, aqui de baixo, o interior do núcleo. Ok? Aqui está o poro e aqui estão as fibras. Nota que essas fibras elas estão voltadas para o citoplasma. Qual é a maior preocupação? Claro, existe para fora também, mas, para o interior do núcleo. Mas qual é a maior preocupação? É manter a qualidade do que vai entrar, o tamanho do que vai entrar, sempre padrão, tá? Então, ocorre um reconhecimento aqui do lado de fora do que entra e um reconhecimento, ó, do que vai sair. Tanto é que aqui, isso aqui é uma imagem de livro de ensino superior, para tu ter uma noção. Eu só coloquei isso daqui, pessoal, para vocês terem uma noção, tá? Do que é, do que quando se fala em reconhecimento de estruturas. Eu vou falar isso para vocês no próximo slide, quando, por exemplo, tem algum tipo de substância que ela não deve ser incorporada no núcleo. Aí ocorre a barreira, tá? Alguns tipos de vírus não entram no núcleo por quê? Porque existe essa barreira. Então, percebe que esse tipo de, aqui no interior, ó, nuclear basket, ou seja, uma cesta nuclear que vai fazer com que haja um reconhecimento da estrutura para entra ou sai. Então ele vai fazer com que haja uma seletividade aqui pelo poro. Tá bem? Aqui uma micrografia eletrônica para te mostrar a fotografia, né? Uma fotografia eletrônica da membrana do núcleo. Essa partezinha mais estreita que está enxergando aqui, ó, que está com um parênteses, é nada mais, nada menos que o tal do poro. Claro, uma representação muito mais bonita aqui em cima, colorida. Mas aqui em cima, ó, dá para ver as
fibras citossólicas, ou do citoplasma. Tá? Aqui essa imagem também vai te mostrar as fibras em foco. Tá? Só para tu ter uma noção do que é essa estrutura do poro. Aqui é o que eu estou te falando. Tá? O processo de importação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de importação. O que vai entrar no núcleo? Para entrar no núcleo, as fibras ou fibrilas, como dizem, do complexo aqui, do poro, eles vão ter que fazer esse reconhecimento, tá vendo? Esse reconhecimento da entrada dessa substância. Ele vai reconhecer, vai fazer com que haja uma percepção do que é, né? Para poder fazer com que haja, então, uma assimilação dessa substância. Tá? Existem alguns tipos de receptores para importar essas substâncias. Então, esses receptores dessas substâncias aderem-se a essa substância, tá? E vai fazer com que ele entre em contato com o poro. E essa substância entra junto com ele e larga essa substância cá dentro. Tá? E o que essa substância de transporte vai fazer? Vai fazer o caminho inverso. O que isso significa? Significa que para entrar tu precisa de para entrar no núcleo, tu precisa de um QI. Vamos dizer assim. Ou seja, um que indica. Olha, esse daqui é o receptor de transporte nuclear, que é o indicador. Ele vai dizer assim, olha, tá, te reconheço, vou te colocar para dentro. Tá querendo entrar lá na balada e digamos assim, convite VIP. Então, se não é convite VIP, tu não entra. Então, se tu não tiver quem conheça, né, quem te conheça e te coloque para dentro, já era. Tá? Então esse aqui reconhece quem realmente tem que entrar. Tá? Então a entrada de substâncias, tá? Vai ser sempre devido a um receptor de transporte nuclear. E o poro vai agir como um diafragma. O que é isso? Ele tem uma contração. Tá vendo esse basket que eu falei para vocês? A cesta aqui dentro, ele contrai, ele não deixa entrar facilmente. Tá? Ele é o último recurso de defesa do interior do núcleo. Então, ele só vai expandir quando reconhecer que existe aqui nosso receptor de transporte nuclear, e aí ele abre e deixa entrar. E claro, esse receptor ele vai permitir que entre aqui a substância que nós queremos. O processo de exportação de uma substância, o mecanismo é semelhante. Eu estou colocando aqui para ti esse tipo de processo para tu ter uma noção de que não é qualquer coisa que entra no núcleo. Isso aqui, de certa forma, está de uma maneira muito singela explicada no livro. Mas eu fiz questão de colocar isso aqui para ti porque é importante tu ter uma noção e não simplesmente virar uma decoreba. Tá bom? Só para relembrar aqui um pouquinho da história, da natureza química dos genes, né? Um histórico da molécula do DNA. O Watson e Crick foram os carinhas que fizeram a descoberta, né, do DNA, montaram a estrutura molecular, bioquímica do DNA e fizeram essa escadinha aqui bonitinha. Dizem aí que tem mais gente que estava envolvida nesse processo, mas esses dois que levaram a fama. E tá aqui, nós já falamos também no primeiro trimestre sobre o DNA. Só fazendo uma recapitulação um pouquinho do que é o DNA, né? Fita dupla, sempre, envolvendo aqui a estrutura dos ácidos nucleicos, e o conjunto desses ácidos nucleicos chamados de nucleotídeos, tá? Onde nós temos um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Tá? Esses três, nós já falamos sobre isso, formam os nucleotídeos. Esses nucleotídeos conectam-se através de pontes de hidrogênio, não é? T com A, G com C, C com G, A com T. Isso aqui é um DNA tradicional, né? E
bastante abordado lá no primeiro trimestre. Pois é isso que nós vamos basicamente falar muito agora nesse capítulo, tá bom? Relembrando que existe diferença bastante grande entre DNA e RNA, né? O DNA ele sempre tem, o RNA sempre tem fita simples e a base uracila e no lugar da timina. E aqui no DNA nós temos fita dupla, tá? Dupla hélice. E nós temos também aqui a formação de uma espiral, tá? Uma dupla hélice helicoidal, alguns chamam assim, tá bom? Bastante falado no primeiro trimestre, só para te mostrar de novo aqui as ligações de pontes de hidrogênio, tá? E uma pergunta que a gente, depois de ver tudo isso, se faz. Se cada célula humana contém aproximadamente 2 metros de DNA, o núcleo celular tem apenas de 5 a 8 micrômetros de diâmetro. Como é que todo esse DNA fica compactado? Agora tu imagina esse carinha que está aqui embaixo, cheio de cabo, né? Tu tem cabos na tua casa, né? Cabo de TV, cabo de internet, seja o que for, né? Até às vezes o cabo do celular ele atrapalha. Como é que tu organiza os cabos? O cabo de um mouse, hoje em dia, tem mouses, existem alguns tipos de mouse de computador que eles têm como se fosse uma roldana interna que ele enrola o cabo desse mouse e ele fica lá dentro guardadinho, né? E quando tu precisa usar, tu estica ele novamente como se fosse um carretel. Um carretel desse de linha ou até mesmo uma carretilha de pesca. Olha o exemplo que eu estou trazendo. Não seria mais fácil esse cara organizar todos esses cabos aqui em uma estrutura que pudesse ser facilmente desenrolada e enrolada novamente? Como um mouse ou como uma linha de pesca? Foi pensando nisso que a natureza organizou o DNA sob forma de uma estrutura chamada de, olha a palavra, cromossomos. O que são os cromossomos? O cromossomo é o DNA organizado. Por que eu estou te dizendo o cromossomo? Porque tem vários seres com diferentes números cromossomais. Ou seja, dependendo da complexidade do indivíduo, o DNA é um volume grande ou um volume menor. Ou seja, se um indivíduo complexo como nós temos 46 cromossomos, tá? Nós temos 46 fitinhas de DNA organizadas. Tá? O que os cromossomos fazem de maneira diferenciada? Permite a compactação do DNA no núcleo. Aí eu te pergunto, por que compactar o DNA no núcleo? Porque nem tudo do teu DNA é utilizado ao mesmo tempo. Tá? O que o DNA é? Na verdade, o DNA é um grande recurso de informação que todas as tuas células têm para manter a vida. Então, se tu precisa, num determinado momento, uma célula muscular necessita, por exemplo, de uma grande produção de fibras, tá? Por exemplo, miosina, um tipo de fibra celular, né? Que precisa ser feita para a célula muscular se contrair. Então, a partir do momento que eu tenho essa necessidade, a célula, a partir do seu processo de síntese proteica, vai lá e pega no DNA, naquele cromossomo aonde tem a informação para produzir miosina, abre, olha o que eu estou dizendo, abre o cromossomo, pega a informação e vai embora. E fecha o cromossomo novamente. Então, organiza o acesso dessas enzimas. Eles possibilitam a divisão do DNA entre células filhas na divisão celular. Isso aqui é o capítulo que vai suceder a síntese proteica, tá? Ou seja, a divisão do celular é importante tu conhecer esse processo que nós estamos falando aqui, tá? Olha para cá esse desenhozinho colorido, bonitinho, né? Uma única molécula linear de DNA forma um cromossomo. Se nós temos 46 desses, nós temos 46 fitas únicas como essa aqui. Tá? Tem seres que têm apenas uma.
Tá? Então nota, como é o caso, né, quando digo um par de cromossomos. Né? Então, essas proteínas são responsáveis pela compactação do DNA. Que proteínas que eu estou falando aqui agora? As proteínas chamadas de histonas. Quem que faz esse enrolado bonitinho que tu vê nos filmes, esse DNA, ou nas fotografias do livro, esse DNA bonitinho enrolado? Quem enrola, quem é o elemento de compactação desse DNA são proteínas. Olha aqui, ó, histonas. Grava esse nome, histonas, tá? Essas histonas são como se fossem pequenas carretilhas, pequenas roldanas, tá? Que vai enrolando o fio da informação do DNA e compactando sob forma organizada em cromossomo. Tá bem? Se eu tenho, por exemplo, uma fita de DNA que está muito aberta, ela está numa fase de cópia. Quando ela não está, tá? Uma fase de síntese. Quando ela não está, ela se encontra totalmente compactada por essas histonas, tá? Essas histonas, pessoal, são proteínas que ficam no centro, no cerne, ou seja, é a principal estrutura do nucleossomo. O que é o nucleossomo? É o primeiro nível de compactação. Essa estruturinha, está vendo aqui ó, a imagem, a fotografia? Ó, tá? Cada bolinha dessas, pessoal, é uma histona que está enrolando um pedacinho de DNA. Tá? É como isso aqui, ó. Desculpa a imagem estar em inglês, mas eu quero que vocês mais vejam ela do que interpretem o que está escrito, tá? Eu quero que vocês mais vejam. Aqui, ó, dá 2 voltinhas, segue o DNA, 2 voltinhas. Tá vendo? Então, esse tipo de enrolado, tá? De volta, a gente chama nível colar de pérolas. É só para tu ter uma noção, tá? Eu quero mesmo que tu saiba o que a histona faz, que ela organiza a compactação do DNA, tá bom? Essas histonas são muito carregados, tá? De algumas proteínas chamadas lisina e arginina. Então a histona é um complexo de 2 proteínas, lisina e arginina, tá bom? Esses cromossomos vão se organizando conforme vão se enrolando. Olha aqui, ó. Enrolam no primeiro colar de pérolas, segundo, olha aqui, ó. Até formar grandes enrolos, olha aqui, ó. Até formar o cromossomo. Tu pode perceber que aqui, ó, 2 nanômetros. Olha o espessamento do que isso vai ganhar. A segunda fase, a fase de colar de pérolas, por exemplo, que a gente fala, né? 11 nanômetros. Quando esses colares de pérolas se compactam a cada 3, nós verificamos uma compactação de 30 nanômetros. A nova compactação, tá? Desse grupo para 300 nanômetros, 10 vezes mais compactado, 700 nanômetros, 1400 nanômetros. Por que tão compactado, pessoal? Depende do que a célula está fazendo. Se a célula está se dividindo, vocês vão ver essa compactação aqui, ó, de baixo, tá? O cromossomo mitótico, ou seja, é um cromossomo que vai fazer divisão. Se ela está fazendo uma leitura para poder produzir proteínas, tá? Síntese proteica, transcrever para um RNA, 2 nanômetros. Depende muito do que está acontecendo, tá? Normalmente a fibra de 30 nanômetros é a compactação muito vista. A 30 nanômetros está aqui, ó, nas células que estão em intérfase. O que é intérfase? Só para já ter uma noção prévia do que vai vir à frente. Intérfase é a fase da célula que ela não está se dividindo. Tá bom? É uma fase que a célula não se divide. Ou seja, é a maior parte da vida da célula. Ela não está toda hora se dividindo.
né? Mas é a maior parte da vida dela. Isso aqui, pessoal, é o que tu comumente 30 nanômetros vai enxergar. Tá aqui, ó, a fotografia, ó. Tá? A micrografia eletrônica. Tá certo? Então, resumindo, DNA, dupla hélice, 2 nanômetros, ocorre a primeira compactação pelas estonas, olha aqui, ó, as estonas H1, é uma nomenclatura que tu não precisa te preocupar com isso, tá? É só para tu verificar, saber que existe. Aqui, ó, cada 30 nanômetros, 30 nanômetros, compacta, 300, 700, 1400. É o tipo de compactação que existe igual no teu livro, ele te mostra na página 105, igualzinha a imagem, tá? Bom, com a compactação ou não, tá? Os núcleos podem ser diferenciados nas suas fases. O que nós chamamos então de cromossomos interfásicos, ou seja, como os cromossomos estão comportados na fase que não estão se dividindo, e podemos categorizá-los em eucromatina e heterocromatina. A heterocromatina é uma região, olha aqui, ó, onde o DNA está mais compactado, a cromatina, né? Ou seja, o DNA está mais compactado e os genes estão sendo os genes não estão sendo transcritos. Nós chamamos de genes material quiescente, ou seja, o material está quieto, tá? Quiescente, quieto, parado. Quando nós temos, por exemplo, uma fase em que o núcleo estão com os cromossomos mais ativos, a região está mais relaxada. Ou seja, a eucromatina vai ter genes que estão sendo, olha o nome bonito, sendo expressos. Ou seja, a eucromatina, eles estão sendo transcrevendo, né? Estão sendo transcritos para a forma de RNA. Tá bom? Cromossomos, então, interfásicos e cromossomos mitóticos. Mitose é um processo de divisão celular que talvez tu tenhas tido alguma noção no ensino fundamental. Mas nós vamos abordar mais isso mais para frente, é o próximo capítulo. Mas, para tu ter uma noção, cromossomos interfásicos são cromossomos, como já falei, que não estão numa célula que está em divisão. Já os cromossomos mitóticos, esses cromossomos estão participando do processo de divisão celular. Então, quando tu observa na intérfase um núcleo, né, eles estão aqui mais compactados, mais quietos, né, estão aqui, digamos assim, numa heterocromatina. Agora, quando os cromossomos estão numa fase mitótica, o núcleo está desorganizado, tá? Completamente visível uma fase de distanciamento entre cromossomos. Então esse processo de divisão celular, ele é facilmente visível e diferenciado de um núcleo de interfase. Isso é facilmente reconhecido por ti. Observa o núcleo da interfase. Os cromossomos aqui, ó, todos compactadinhos, bonitinhos, tá? Não está se dividindo. Agora tu observa isso daqui. Núcleo desorganizado, os cromossomos bem visíveis, grandes, espessos. Isso daqui é um cromossomo organizado para a divisão celular. Certo? Então, muitas vezes, quando tu faz uma lâmina, tu observa isso aqui, ó. Estás observando vários quadradinhos aqui? Isso daqui são células. Todos aqui são núcleos. Tá? Num mesmo tecido, um conjunto de células formam um tecido. Isso aqui é um tecido no microscópio. Então, todas as células estão se dividindo ao mesmo tempo? É claro que não. Tá? E às vezes uma célula está quietinha de um lado, a outra está se dividindo, como ocorre aqui nessa fotografia. Tá bom? Falamos um pouquinho sobre os cromossomos mitóticos, ou seja, aqueles cromossomos que estão participando de movimentos de divisão celular. O cromossomo mitótico ele é altamente compactado, tá bom? Então esse tipo de cromossomo ele tem um formato, ele é duplicado, ele está duplicado, duplo. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Ele se duplica a informação e tem um corpo central, chamado de centrômero. Esse centrômero ele é responsável
por ser a estrutura que vai, digamos assim, separar essas duas cópias durante o processo de divisão celular que nós vamos conhecer à frente. Bom, para agora, o que nós temos que lembrar, saber, né? Nós temos que saber que um cromossomo ele é formado de dois braços. Um braço superior, mais curto, um braço mais longo, depende um pouquinho, a diferença é pouca no caso desse daqui, tá? E que cada metade, cada bracinho desses aqui, ó, tem o braço superior e o braço inferior, são chamadas de cromátides, tá? As cromátides, no caso, como essa da esquerda é cópia da direita ou vice-versa, depende, aqui não está expresso quem é cópia de quem, tá? São chamadas cromátides irmãs. Olha aqui para o desenho aqui de cima. Olha aqui. O cromossomo, olha aqui, ó, ele é assim, simplesinho, tá bom? Simplesinho. Lá no teu núcleo ele é assim, no núcleo chamado interfásico, aquele que não está se dividindo. Quando ele começa o processo para fazer uma divisão celular, o DNA vai se duplicar. Ou seja, a informação que está no DNA aqui inteiro será, olha o nome, duplicado. É o que nós vamos conhecer na próxima aula, tá? Como é que funciona essa duplicação? Então, a partir do momento em que eu tenho a duplicação, esse braço aqui deu origem ao da direita, esse braço aqui deu origem a esse aqui da direita. Ou seja, a estrutura que está aqui ao centro segura essas duas cópias, tá? O que faz com que nós chamemos essas cromátides esquerda e direita de cromátides irmãs. É o que eu estava falando cá embaixo, tá? No processo de mitose, quando a mitose se concretiza, tá? Ou seja, a divisão, ela se separa, esse centrômero, ou seja, a estrutura central se separa e os cromossomos filhos partem para as novas células, tá bom? Esse é um processo que nós vamos conhecer mais à frente na divisão celular. Mas o que tu tem que saber agora? Que o cromossomo ele consiste de uma única fita e que para se dividir ele tem que se duplicar, tá bom? E que durante o processo de duplicação ele assume esse formato aqui. Então quando tu vê numa fotografia uma estrutura como essa grande aqui, tá? Tu estás observando um cromossomo duplicado. Quando tu vês uma fotografia simples assim, não duplicado, está numa fase não mitótica, ou seja, interfásica. Tá bem? Observando os tipos de cromossomos, é claro, os cromossomos mitóticos. Nós temos aqui então um cromossomo que tem os seus braços, tá? E quando o centrômero se posiciona bem ao centro, nós dizemos que o cromossomo ele é metacêntrico, meta no meio, tá? Então esse tipo de classificação que estás enxergando aqui é uma classificação que se refere à posição do centrômero. Tu vai perguntar, tá, mas isso daqui são cromossomos que são anormais? É claro que não. São cromossomos que existem até mesmo no teu DNA, no núcleo das tuas células, tá? São só simplesmente formas distintas que o processo evolutivo foi selecionando esses cromossomos. Imagina-se que existia mais DNA, por exemplo, aqui nessa ponta aqui, ó, do acrocêntrico, e que o processo de seleção foi tirando ou colocando mais para a ponta. Não se sabe ainda, tá? Bom, o que nós queremos saber agora é o formato. Centrômero, responsável por conectar os dois DNAs duplicados, no meio, metacêntrico. Esse tipo de centrômero conectado um pouco mais por um lado do que para o outro, mas não na ponta, submetacêntrico. Na ponta, acrocêntrico. E no final, telocêntrico. Ou seja, está bem no final. Telos quer dizer fim, tá? Acro, ponta. Telos, fim.
telocêntrico, lá na ponta. Então nota que a posição que existe entre a posição dos centrômeros entre cromossomos, ele pode mudar. E no caso da espécie humana, ele vai se localizar e vai ter até um número bonitinho para ele, assim como todos os animais e plantas que têm já o seu DNA já catalogado, vamos dizer assim, tá? Só para reafirmar, cromossomos homólogos, ó, tá bem? Ou seja, digamos assim, que aqui nós temos um cromossomo que tem cores diferentes, quer dizer informação diferente. Os cromossomos homólogos são sempre, para ter uma noção, um oriundo do pai, um oriundo da mãe. Opa, desculpa. Um oriundo do pai, um oriundo da mãe. Tá? Esse tipo de informação, só para ter uma noção, está expresso na página 106. Se você está acompanhando, tá? Um oriundo do pai e um oriundo da mãe. Ou seja, esse cromossomo aqui tem a mesma informação do da direita. Só que um veio do teu pai e um veio da tua mãe. E juntos eles expressam a informação genética, por exemplo, como cor de olhos, como altura, doenças, ou não, né? E aí vai, tá? Quando se dá a duplicação desse material para fazer a reprodução, tá? Dobra o material genético, tá? Gera-se as chamadas cromátides irmãs, tá? Ó, do cromossomo do pai, do cromossomo da mãe. E o que vai acontecer aqui? Separar-se-ão esses aqui em novas células, tá bom? Cromossomos homólogos, homo, mesmo, logos, lugar. Eles fazem a mesma coisa, certo? Só que um vem do pai, outro vem da mãe. Cromátides irmãs. Cromátide é o braço, tá? Os braços. Cromátides irmãs. Um cópia do outro, tá bem? Uma fita do DNA sendo cópia da outra. Cópia da outra. Certo? Falemos do cariótipo. O que é o cariótipo? Isso aqui é uma figura que normalmente tu vê em livros de biologia. É um conjunto de cromossomos de uma espécie. Cariótipo é isso, tá? Se tu parar para observar aqui, 22 e mais um parzinho 23 aqui, ó, XY. Isso aqui é uma fotografia eletrônica, né? Desculpa, uma fotografia de microscópio, isso aqui é facilmente visto em microscópio óptico. E que esse material, ele pode ser, aqui no caso a esquerda foi coloridinho, né? Para mostrar o parzinho 1, parzinho 2, parzinho... Que parzinho é esse? O parzinho que eu estou te mostrando é que um vem do pai e outro vem da mãe. Um pai e da mãe. Ou seja, o par 1, par 2, par 3, par 4. No par 1, um veio da mãe, outro veio do pai. Um da mãe, um do pai. Um da mãe, um do pai. Ou seja, esses cromossomos são chamados cromossomos homólogos, certo? Olha aqui a fitinha simples, ele não está no processo de divisão, tá? O material está em intérfase, quietinho, tá? Quiescente. Ou seja, um do pai, um da mãe, um do pai e da mãe. Ah, mas como é que o senhor sabe o que é do pai? Eu estou chutando, não sei qual que é, tá? Mas um de um progenitor, outro de outro. Esse indivíduo aqui, no caso, e isso varia de espécie para espécie, tá? Galináceos, por exemplo, as galinhas são um tipo de determinação de sexo diferente da espécie humana. No caso aqui, por exemplo, como é que eu sei que isso aqui é espécie humana? XY, por exemplo, tá? Um cromossomo X e um Y bem pequenininho. Isso daqui, pessoal, é uma espécie, um indivíduo da espécie humana, 46 cromossomos, do sexo masculino, XY. Se fosse feminino, tinha que ser XX, certo? Só para mostrar para ti que existe diferença entre um indivíduo e outro, tá? Entre masculino e feminino muda apenas o cromossomo sexual, tá? O cariótipo, então, é o conjunto de cromossomos de uma espécie.
Todas as espécies têm o mesmo cariótipo? Não. As espécies têm cariótipos, às vezes, moscas, por exemplo, a Drosophila melanogaster, se não me falha a memória, tem 12 pares de cromossomos. É muito pouco. É pouca informação. Tá? Tem outras espécies que têm 6, tem outras espécies que têm 90 pares de cromossomos. E aí vai mudando. Quem tem mais cromossomo quer dizer que é mais evoluído. Essa palavra evoluído nem existe mais, né? Mais derivado. Pessoal, não quer dizer isso. Tá? O volume de DNA não quer dizer que o indivíduo é mais derivado ou não. Depende muito do que ele faz. Se o DNA ele pode estar ativo ou não. Tá? Nem tudo que está dentro do núcleo às vezes é operante. Tá bem? Devido ao processo evolutivo. Nós vamos parar aqui hoje, por enquanto. Na semana que vem nós vamos falar sobre a relação entre DNA e os cromossomos, a transcrição e a tradução gênica, ou seja, a síntese de proteínas por si só. Então eu vou dividir essa aula em 2 partes. A aula de hoje foi até a página 107. Nós vamos fazer aí, vai ter um material para vocês escutarem a respeito das alterações cromossômicas na espécie humana, um podcast da página 109 e 110, tá? Aguardem. E na semana que vem vamos ter aí então a parte 2 com o modo de ação dos genes. Ficamos aqui e até a próxima, pessoal.